Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Questões da Qualidade. Para quem ainda não me conhece, eu sou Anderson Guedes e hoje, nesse vídeo aqui, vamos falar sobre a criação de POPs com inteligência artificial. Pois é, vamos ver como uma ferramenta BI generativa pode te ajudar a criar um POP que realmente tenha valor, que realmente seja capaz de padronizar as atividades aí da sua rotina, da rotina da sua empresa, que seja também capaz de orientar de forma clara o seu time, a sua equipe e o principal, que ele seja capaz de garantir qualidade na execução das atividades. Vamos lá? Pois bem, elaborar um POP utilizando o IA é algo que eu preciso dizer a você. É muito simples mesmo. Basicamente, tudo se resume a dar contexto e dar um comando adequado à ferramenta de IA. Dois passos simples que, se bem executados, claro, a gente não vai fazer de qualquer jeito, vão fazer com que a ferramenta de IA elabore para você um POP realmente alinhado com a realidade da empresa, da instituição e com real utilidade, que é o principal, né? O POP precisa ser útil e aplicável. Ao longo desse vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer isso de maneira adequada, claro, pois como eu já disse, não é também de qualquer forma que se dá contexto, de qualquer forma que se dá um comando, é preciso ter alguns cuidados, mas fica tranquilo, fica tranquila que eu vou te mostrar tudo em detalhes ao longo desse vídeo, ok? E já para nos situarmos bem nessas questões, quando falamos em dar contexto, estamos falando de fornecer à ferramenta todas as informações necessárias sobre o processo que você quer transformar em POP. Em outras palavras, dar contexto é inserir na IA todo tipo de informação sobre o processo. Agora, quando falamos em comando certo, estamos falando de estruturar o seu pedido de forma clara, detalhada e direcionada ao resultado que você quer obter. Mesmo que você queira apenas um POP, você não vai pedir só isso. Pode até parecer controverso, principalmente porque eu disse que tudo aqui é muito simples, mas eu garanto que mais à frente você vai entender o porquê dessa colocação. Ponto importante: esses dois passos se complementam, por isso é necessário estar atento aos dois e não apenas a um deles. Não cometa, por favor, o erro de ignorar um ou outro. Se você pedir à ferramenta um POP sem contexto, informando apenas o assunto, isso até vai funcionar, sim, a ferramenta vai produzir para você um POP. O grande problema é que esse resultado, esse POP que vai ser entregue a você, tende a ser genérico, superficial, mas muito distante da realidade da empresa, da instituição que você trabalha, da instituição para a qual você está elaborando esse POP. Por outro lado, se você der todo o contexto, o máximo de informações possíveis, mas o seu comando não for claro e bem direcionado, o risco que você corre é o mesmo, o risco de receber um material sem valor prático, um material pouco aplicável. Dito isso, reforço: elaborar um POP com IA é fácil, é simples, mas a regra envolve dois passos. Primeiro, dar contexto. Segundo, dar o comando adequado. Deixar um desses itens de fora, de lado, é abrir espaço para erro, para receber um material que vai ser praticamente inútil. Eu faço questão de reforçar essas necessidades porque o POP é um documento de grande valor, tanto para as equipes quanto para a instituição como um todo. Aí é justamente por isso que eu vou dizer que quem fica responsável por elaborar um POP precisa ter alguns pontos muito importantes em vista. O primeiro deles, e o principal, é que um POP não é um documento feito apenas para cumprir tabela. Ele é um instrumento de padronização, de transferência de conhecimento e, principalmente, de garantia de qualidade operacional. Em segundo lugar, o POP não existe para ficar engavetado. Ele é um instrumento ativo da rotina e precisa ser útil, aplicável, fácil de entender por quem vai utilizá-lo e, acima de tudo, funcional. Sabendo disso, fica claro que a elaboração de um POP, por mais simples que seja, requer cuidado. Na prática, para ser mais específico, o POP precisa ter um conteúdo que reflita a realidade operacional da empresa. O formato dele deve ser claro, objetivo e visualmente organizado. A linguagem, por sua vez, precisa ser adequada ao público que vai utilizá-lo. E, por fim, o documento como um todo tem que gerar valor no dia a dia, servindo como uma verdadeira ferramenta de orientação. Dito isso, reforço mais uma vez: dar contexto e dar um comando adequado é o caminho para elaborar um documento que realmente contemple todas essas necessidades. Por outro lado, deixar faltar contexto ou deixar faltar um comando claro é o caminho para receber da ferramenta de IA algo desalinhado com a realidade da empresa, sem aplicação na rotina e inútil para as equipes. Tudo que um POP não deve ser.
Agora que tudo isso está claro, vamos ao passo a passo de como dar contexto e como dar um comando adequado à ferramenta de IA generativa. Começando pelo contexto, na prática, o que você fará é alimentar a IA com informações suficientes para que ela compreenda o cenário do processo que você quer transformar em um POP. Em outras palavras, você vai inserir na ferramenta tudo o que você tem de relevante sobre o processo. Para isso, você pode usar diversas fontes, todas as que você tiver ao seu alcance e que a ferramenta de IA consiga suportar. Eu estou falando, por exemplo, de e-mails relacionados ao processo trocado entre as áreas, mensagens de aplicativos, feedbacks diversos, prints de tela, imagens, anotações, registros, orientações, tudo o que puder contribuir para a ferramenta conhecer o processo. E aqui entra uma dica que eu já trouxe para o canal e que é extremamente útil nessa situação. A dica, ou melhor, o passo a passo dessa dica é: primeiramente, marque uma reunião online com as pessoas que conhecem o processo. Sim, online, isso é importante. Durante a reunião, faça perguntas sobre o processo e deixe as pessoas falarem de forma natural, sem travas, sem rigidez. Peça para elas descreverem cada fase, explicarem como o processo acontece no dia a dia, apontarem gargalos, o que costuma funcionar, o que costuma falhar, onde o fluxo trava, onde há risco, onde a execução pesa, enfim, incentive as pessoas a falarem tudo o que sabem sobre o processo. Ative o recurso de transcrição automática da plataforma desde o início da reunião. Você vai ativar esse recurso desde o início da reunião, porque tudo precisa ser capturado. Cada detalhe, cada fala da reunião precisa ser capturada. Ao final desse momento, a própria ferramenta de reunião disponibiliza um arquivo, o arquivo de transcrição da reunião, e esse arquivo chega para você em forma de texto. Arquivo esse que é riquíssimo de informações sobre o processo para que você consiga dar o melhor contexto possível à ferramenta de IA. Inserindo esse arquivo de texto na IA, você resolve então a questão do dar contexto. Mas, ainda é importante destacar, essa dica não te impede de inserir outras fontes também na ferramenta de IA para ampliar o contexto. Quanto mais informações a IA tiver, melhor. Resolvida então a questão do contexto, vamos agora ao comando. Para dar um comando adequado, você vai orientar a IA com clareza e especificidade, direcionando ela exatamente para o tipo de entrega que você quer. Esse será o ponto que vai definir se o resultado do trabalho da IA será um POP útil e aplicável ou apenas um documento genérico e sem utilidade. E aí surge a pergunta: o que eu devo incluir nesse comando? Primeiramente, comece pelo básico, ou seja, aquilo que você quer. Você pode, por exemplo, dizer para a ferramenta: de acordo com as informações fornecidas, todo o contexto que foi fornecido, preciso que você elabore um POP completo sobre o processo de reembolso. Esse é um exemplo de um processo qualquer que pode ser descrito em um POP. Dizer que você quer um POP é o básico, é o mínimo do mínimo. E eu tenho que dizer que, infelizmente, muita gente para por aí. E parar por aí é como dizer: me entregue qualquer coisa de qualquer jeito. Só que estamos falando de algo importante demais, um POP, que, como a gente viu, contribui muito para a rotina, para a instituição como um todo. Sendo assim, não dá para ser qualquer coisa de qualquer jeito, tem que ser algo realmente muito bem alinhado com a realidade da empresa, muito útil para a empresa, muito aplicável na rotina, no dia a dia da empresa. Para evitar cair nisso, na produção de qualquer coisa, de qualquer jeito, você precisa ser muito bem específico. Precisa direcionar bem a ferramenta para entregar a você algo de real valor. E eis que um dos pontos essenciais de especificar é a estrutura padrão da instituição. Quando falamos de estrutura padrão da instituição, estamos falando dos tópicos que o POP deve ter, que correspondem justamente à estrutura dos POPs da empresa. Todos os POPs da empresa são construídos dentro desse padrão, contendo esses tópicos aqui. Então você pode continuar dizendo aí para a ferramenta: neste POP devem constar os seguintes tópicos: objetivo geral, responsabilidades, materiais necessários, etapas do processo, indicadores de desempenho, distribuição e revisão do documento. Essa, gente, é só uma dica de estrutura. Observe aí na sua empresa o que melhor corresponde a uma estrutura adequada para os POPs dela, ok? Eu até já discuti essa importância da padronização, da estrutura dos tópicos, do documento, dos POPs aqui no canal em outro vídeo. Ter um padrão, a gente precisa pensar o seguinte: não é só questão de estética ou burocracia, é questão também de familiaridade.
Quando existe um padrão, todos sabem onde encontrar cada tipo de informação, todos conseguem manusear o documento de forma mais efetiva e aí, consequentemente, todo mundo consegue se orientar melhor. Esse é só um dos motivos para se adotar um padrão de documento. Eu não vou entrar em detalhes mais a fundo nessa discussão. Quem sabe em outro vídeo a gente traga essa questão. O ponto é, definir uma estrutura padrão é importante. Dentro desse processo de dar um comando adequado, especificando o que você quer, inclua justamente esse padrão da instituição para que a ferramenta te entregue um POP dentro dessa estrutura, ok? Além disso, desses dois pontos que foram aí colocados, você pode e deve especificar qualquer outro ponto necessário para que o documento fique com a identidade da instituição e para que ele seja realmente útil. Você pode especificar, por exemplo, o formato, se ele vai ser em texto corrido, em tópicos, tabela, numeração. Você pode especificar a linguagem, se ela vai ser mais simples, mais técnica, mais didática. O público-alvo, no caso uma equipe operacional, de gestores, de estagiários e até mesmo preferências específicas como evitar jargões, evitar termos estrangeiros, usar termos adotados pela empresa, enfim. Quanto mais específico você for, mais alinhado com as suas necessidades será o resultado que a IA entregará. Isso não é exagero, confia em mim, é só uma questão de alinhamento, ok? E para encerrar o vídeo de hoje, para encerrar o tema, eu tenho aqui um último ponto essencial. Por mais avançada que seja a IA, a inteligência mais importante ainda é a sua. A IA apoia o seu trabalho, sim. A IA acelera as suas ações, sim. A IA organiza muito as informações, mas quem garante valor real ao documento é você. Não fuja da responsabilidade. Depois que a ferramenta gerar o POP, você ainda tem uma tarefa decisiva: validar. Isso significa revisar cada parte do documento, ver se o conteúdo faz sentido para a rotina da empresa, ver se o POP, o conteúdo, está alinhado com a linguagem institucional, se representa o processo real e se cumpre com o propósito principal do POP: orientar, padronizar e garantir qualidade. Não é de forma nenhuma responsável aplicar um documento gerado pela IA sem validar. É a sua validação que dá identidade ao POP e transforma tudo o que foi gerado pela IA em um arquivo funcional, com o jeito, com o tom, com o ritmo, com a cara da empresa. Resumindo, valide tudo antes de publicar e antes de implantar o POP na rotina aí da sua equipe, da sua empresa, ok? Chegamos então ao fim do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no Questões da Qualidade e de ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Curta esse vídeo, pois isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas, e compartilhe ele com alguém que está junto com você aí nos desafios do trabalho, os desafios do dia a dia. Deixa também o seu comentário aqui embaixo, me conta o que você achou do vídeo e aproveita para tirar também as suas dúvidas, caso você tenha. Esse espaço aí embaixo é todo seu. Agora, deixando mais uma dica importante: se você precisar de uma força com seus processos, com a capacitação da sua equipe, com o aperfeiçoamento do seu atendimento, pode contar comigo. Você pode me encontrar facilmente no LinkedIn ou pode me mandar então um e-mail. Tudo que você precisa para fazer esse contato está aí bem na sua tela. Então é isso, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ter chegado até aqui. A gente vai se vendo então nos próximos vídeos aqui do Questões da Qualidade. Até lá!